Olá, querido amigo do canal Regeneração em Foco, mais uma vez aqui trazendo informações do plano espiritual, sempre ajudando, auxiliando naquilo que é necessário, agradecendo sempre a Deus nosso Pai pela oportunidade de estar conosco, abrindo os nossos caminhos no sentido de auxiliar sempre nesse processo de transição planetária que está acontecendo neste momento, nesse universo, nesse canto do universo, que é extremamente importante para todos nós. Bom, queridos amigos, como foi dito no vídeo anterior, nós vamos falar hoje qual o significado que existe entre espiritualidade e extraterrestres. É um tema que geralmente causa um pouco de polêmica, as pessoas ainda são muito arredias a esse conhecimento, e acabam confundindo o que na realidade é uma coisa muito simples de entender, A espiritualidade ela é simples, Deus é simples, Na sua grandiosidade, acima de tudo, é um ser muito simples, Ele está sempre nas coisas pequenas, nas coisas mais simples que existem, sabe? No ar que você respira, na luz que clareia o nosso dia, sabe? Nas folhas, enfim. Deus está sempre do nosso lado, está sempre nos ajudando, sempre nos auxiliando. Então é importante que nós abramos a nossa cabeça nesse sentido de entender que o universo ele não é simplesmente o planeta Terra. O universo é muito grande, é vasto, E não é privilégio, evidentemente, de nós, seres humanos, ainda seres em evolução, sermos os únicos habitantes desse universo. Incrível. Como é que Deus vai criar um sistema como o que existe hoje apenas para que essa humanidade ela sobreviva, Então é muito ilógico, é muito pequeno da cabeça do ser humano achar que nós somos privilegiados, no universo por sermos a única raça existente. Então nós vamos aí quebrando alguns paradigmas e deixando claro justamente que nós, seres humanos ainda em evolução, já estamos há muito tempo, sim, senhores, convivendo com esses irmãos extraterrestres que vêm de outros mundos, Outros planetas aí estão nos auxiliando nesse processo, inclusive de regeneração, que nós vamos falar hoje. Nós vamos explicar para vocês como é que direta ou indiretamente esses seres estão atuando na nossa vida. Então é importante que você, dentro da simplicidade, entenda o que a espiritualidade maior tem para trazer para nós, entendeu? Então vamos aí, na realidade, abrindo essa nossa mente aí, já no século 21, que já estamos, nós temos que entender o que é esse processo de regeneração e transição planetária, ok? Então vamos agradecer a espiritualidade maior por esse momento maravilhoso que estamos vivendo. Deixa eu só ajeitar minha cadeira aqui, porque minha cadeira estava baixa, porque eu precisava acertar algumas coisas na parte de baixo aqui. Bom, enfim, então o que nós estávamos falando? Desse momento que nós estamos vivendo, principalmente de transição planetária. Hoje nós vamos falar, inclusive, dos problemas relacionados a esse novo vírus que está atacando o corpo humano. Então nós vamos falar sim dele, o que está acontecendo, qual que é a importância, por que infelizmente isso está acontecendo. Isso também tem a ver com o processo de regeneração, Manuel? Tem sim, senhor, tem a ver com o processo de regeneração planetária, e é bom você ficar atento. Desde o começo dos primeiros vídeos nós estamos avisando que o planeta vai passar por transformações a partir do ano de 2020, e que essas transformações evidentemente também vêm através dos desencarnes, Nós estamos vendo aí acidentes aéreos, pessoas desencarnando, Como nós chegamos a dizer aqui nos vídeos anteriores, temporais, terremotos, Nós chegamos a anunciar essa semana sobre isso. Então isso também faz parte do processo de regeneração? Faz, A gente tem que estar com a mente aberta, a cabeça aberta para absorver essas informações e entender o que está acontecendo no nosso planeta nesse sentido. Bom, então vamos lá. É bem verdade que há um bom tempo já alguns governantes do nosso planeta, eles sabem e têm ciência da existência desses seres extraterrestres,
que já habitam, né, o nosso planeta. E é bem verdade também, senhores, que desde o princípio, e se você puxarmos lá na Gênesis, no seu capítulo 6, versículo 4, ele fala de uma raça chamada Néfilins, né? E os Néfilins eram lá os gigantes, que eram os filhos dos filhos de Deus, né? E quem eram os filhos de Deus? Então, nós temos que abrir a mente nesse sentido também, de entender que essas informações também são dadas através dos livros sagrados, da Bíblia principalmente. Lá está escrito e claro que existia sim raças diferentes, né? Então você não conhece? Abre lá a Bíblia na Gênesis capítulo 6, versículo do 1 ao 4, e você vai começar a entender alguma coisa. Siga os demais versículos, evidentemente que a Gênesis fala lá do dilúvio, né, de Noé, a sua família e tal. Então, nós vamos ter depois a oportunidade de falar sobre o que é a arca que foi feita, o que foi essa arca, né, qual a simbologia da arca também, né, o que a espiritualidade nos traz através dessas informações. Então, como ia dizendo, os extraterrestres, né, seres de outros planetas, e eu vou puxar aqui uma informação que eu tinha dado da última vez. O nosso mestre, divino mestre Jesus, ele foi muito claro ao dizer que o reino não era deste mundo, né? Então você vai verificando que a espiritualidade, ela sempre vai nos dando as informações necessárias. Nós é que temos que ter ouvidos de ouvir e olhos para ver. Nós temos que ficar sempre atentos às informações que é dado pela espiritualidade maior, né? Evidentemente que naquela época a dificuldade de entender os paradigmas, né? As informações que o Divino Mestre Jesus nos trazia, era muito complicado para uma época em que estava nascendo ali as informações trazidas por Deus através do nosso mestre, né? E é claro e é evidente que nós, no século XXI, que já temos a capacidade de pensar, raciocinar e seguirmos um novo caminho, sabe? Seguir uma nova consciência. É importante salientar sempre que nós temos que evoluir e crescermos, entendeu? E saber o que está escrito nos livros sagrados. Não é verdade? E deixarmos de lado algumas existências ainda persistentes nos dias de hoje, que trazem informações muitas vezes até fantasiosas, né? E nós, seres inteligentes, somos capazes de interpretar, de absolver, de começar a entender, abrir a nossa mente no sentido de não sermos, eu vou falar uma palavra que às vezes é um pouco druxa e às vezes até feia, mas nós somos muito preguiçosos ao tentar descobrir informações, né? É muito mais fácil você receber informações externas do que você mesmo buscar e tentar compreender. Então nós vamos deixando essa consciência antiga para trás para podermos absorver o novo, tá certo? E como eu ia dizendo, no passado, os Néfilins, né, que era essa raça importantíssima, que eram os filhos de Deus, né, que a gente retrata lá na Bíblia como sendo os filhos de Deus, eles tiveram com as mulheres humanas daquela época, né, e depois nós vamos aprofundar. Eu quero dizer para você que é o seguinte, a história é muito mais longa do que se imagina. 40 minutos aqui, 30 minutos, vai ser impossível nós retratarmos o que é a consciência humana, o que é o trato humano, o que é o corpo humano, como é que esse corpo humano foi manipulado, como é que esse corpo humano nasceu, né? Nós temos que entender que existe o espiritual e o material. Como é que existe essa junção de material e espiritual, né? E qual a importância dos extraterrestres para a produção também desse corpo material, né? Então você vai vendo que a gente vai quebrando alguns paradigmas, né? A gente vai abrindo a nossa consciência nesse sentido. Onde está Deus nosso Pai? Em tudo. O Senhor Deus nosso Pai está em tudo. Ele é o Criador de tudo, de todas as coisas. Seja ele extraterrestre ou não extraterrestre, não importa. Ele é o Criador de todas as coisas e nós temos que ter essa consciência. Nós é que temos que mudar a concepção de acharmos que o universo se reduz apenas ao planeta Terra. E não é verdade, né? É muito maior do que isso. Nós temos aí inúmeros
projetos espaciais, né, da própria NASA, das instituições que estão estudando, né, científicas, e vão conhecendo que existem outros planetas que vão aparecendo, e existe até a condição de vida naqueles planetas. Se existe condição de vida naquele planeta, evidentemente, senhores, que os planetas que estão lá não são para nós, são também de outros seres que lá vivem. Eu quero deixar para você aí uma informação, depois nós vamos retratar justamente essas informações que eu estou te passando. O que vai acontecer no futuro? Como é que a NASA e as outras instituições, né, espaciais estão trabalhando para melhorar a nossa condição de viagem no universo, né? Já temos informações do próprio plano espiritual, e essa é em primeira mão, para que vocês tenham uma ideia, que existem projetos específicos da própria NASA para retirar o quê? Energia suficiente para viagens intergalácticas, né? E essas viagens, esse combustível necessário, esses motores e toda essa estrutura que existe a necessidade de viagens intergalácticas, já estão sendo trazidas também por esses nossos irmãos extraterrestres, né, que são muito importantes aí no auxílio do trato da regeneração planetária, né? E como eu ia dizendo, existe um projeto lá de tirar essa energia da própria matéria escura. Olha que coisa incrível isso, né? A espiritualidade vem trazendo essa informação para nós de que motores específicos aí futuros serão adaptados para retirar energia da própria matéria escura, né? E é um combustível aí que não acaba, então vai ter a possibilidade de você fazer viagens pelo universo inteiro. Então você vai vendo como a tecnologia vai nos ajudando e nos auxiliando. Ah, Manuel, mas esse corpo aguenta? Gente, eu quero deixar uma coisa bem clara, e eu sempre falo isso. A modernidade da tecnologia atual, ela vai servir sempre para os mundos futuros, para as possibilidades futuras, né? Provavelmente, eu acredito que muitos de nós ainda reencarnarão aqui no planeta Terra. E devido a essa necessidade, já se fazem projetos pensando no retorno, para você ver como a ciência, ela está muito ligada à questão espiritual, ela sabe da necessidade, né? E tem outras informações aí que no momento a gente não vai poder dar, devido a infelizmente ainda algumas capacidades mentais ainda não poderem absorver isso de uma forma muito mais clara, mas só uma pincelada aí, como eu havia dito, dessas informações que eu estou trazendo, que a espiritualidade e os extraterrestres estão inteiramente ligados mesmos, né? Então eles são seres extremamente iluminados aí, de uma consciência maravilhosa, de uma inteligência fantástica, e estão, né, direto ou indiretamente ligados com as questões espirituais, tá bom? Raças, Manuel, tem raças aqui no planeta? Sim, nós temos algumas raças. Nós temos hoje raças que são cientificamente catalogadas entre 8 e 10 raças, né? Eu vou citar algumas aí, por exemplo, os greens, os nórdicos, os sirianos, enfim, alguns que estão aí juntamente com as equipes materiais, os cientistas tecnológicos nos auxiliando nesse processo de transição planetária. Bom, aí, como é que funciona essa questão do nosso corpo, né? Porque a gente vai falar sobre isso também hoje, vamos falar sobre o corpo humano, né? Essa adaptação do novo planeta. Como é que o nosso corpo vai agir? Bom, gente, eu quero dizer uma coisa para você. Isso na realidade já está acontecendo. Nós estamos sim sofrendo transformações no nosso organismo todos os dias. Tem tecnologias específicas já, né, agregadas à espiritualidade, agregadas aos extraterrestres aí, né, como um todo, porque são muito interligados. Quando eu falo extraterrestre, é só uma diferenciação para que você que está aí do outro lado, você entenda essa separação, mas é uma junção só, é uma coisa só, então é só para a nossa pobreza de linguagem quando eu falo isso.
Então sim, já estão tecnologias no espaço que são aí, estão sendo agregadas à nossa atmosfera, né? A atmosfera do planeta, né? Micro-organismos, enfim, vários outros fatores aí que estão sendo agregados a essa estrutura planetária, que estão adentrando, né? De fora para dentro. E essa estrutura sim já está começando a modificar o corpo humano, a mente humana. Incrível isso, né? Para você ver que como a tecnologia e a espiritualidade, elas estão intrinsecamente ligadas. Então, né, vamos começando a abrir nossa mente, começando a abrir a nossa capacidade de entendimento, para que a gente possa absorver essas informações, né? Eu sei que crítica sempre vai ter, vamos dizer, de teoria da conspiração. Gente, eu acho que a gente tem que ter esse limite entre o real e o surreal. Óbvio, todo ser humano tem que ter esse limite, né? Mas é importante você entender que algumas coisas que são ditas também são verdades, e a gente tem que considerar isso. Isso é muito importante para o nosso crescimento evolutivo, tá bom? Essas informações que eu estou dando são baseadas no quê? Lógico, são baseadas em informações da espiritualidade? São baseadas em informações científicas? Óbvio que são, óbvio que são. Ciência e religião, sim, se misturam, né? Nós temos que deixar de lado algumas pessoas que dizem assim, a junção entre religião e ciência acabou com o ser humano. Não, né? Essas mentes que ainda infelizmente pensam dessa forma, né? Elas vão ficando para trás. Elas querem prender você no intuito de ficar no passado, e você é um ser que tem que evoluir. Né? Essa capacidade de evolução é nossa, nós temos que evoluir mesmo, né? Existem outras teorias? Lógico, gente, existem outras teorias, né? Todas elas se juntam e todas elas formam uma só teoria, né? Eu acho interessante, inclusive até nós vamos até ter algumas modificações em algumas teorias da humanidade aí, que eu acho interessante tudo, né? Mas eu acho que não é o momento de se separar, ao contrário, eu acho que é o momento de juntarmos todas as teorias necessárias que nós temos, fazer uma análise, colocar num papel e saber dar as informações na medida necessária, né? O povo, eu acho que é interessante que o povo sempre esteja ligado conosco, no sentido, quando eu falo povo, eu falo da população mundial, no sentido de entender certas informações. Porque, sabe, ficam ali tentando colocar na sua cabeça ideias antigas, ideias ultrapassadas, que não vão te levar a nada. A consciência humana, ela tem que abrir, ela tem que fluir. E nós temos que crescer e evoluir, essa é a verdade, tá? Eu não estou falando de teoria da evolução, né? Eu falo muito em evoluir, mas não é essa teoria de evolução que existe aí que as pessoas contam, tá bom? A questão que eu falo é de crescimento. Gente, é importante você entender uma coisa. Tudo que você aprende aqui, isso guarda no seu arquivo pessoal, vai lá para a caixinha de arquivos lá, né, do nosso espírito, e isso fica guardado, isso fica lá selado para determinados momentos da nossa vida. Então toda informação é válida? Óbvio, toda informação é válida, mas nós temos que ter a capacidade de filtrar e saber o que é certo e o que é errado. Você que está aí do outro lado, você vai entender isso que eu estou falando, porque muitas coisas que eu estou falando aqui, você vão ter que passar pelo crivo da razão. Você diz, eu tenho que ver o que ele está falando, é real, não é, entendeu? Então você tem que ter essa capacidade, você não pode simplesmente aceitar o que te jogam no colo. Nós, seres humanos, somos seres inteligentíssimos, mas precisamos crescer e evoluir mais ainda, né? Nós somos espíritos antiguíssimos, seres antigos, e estamos passando aqui por um período difícil. Óbvio que estamos. Provavelmente erramos, e essa necessidade de acertar é que nos conduz a esse universo material, fazendo várias encarnações, até um dado momento em que você vai passar por um processo de melhoria. Tá. Como eu estou dizendo, e eu gosto de falar, nós temos aí no momento um vírus que está atacando mundialmente
o planeta. E é bom salientar, não vou mentir para vocês, tá? Vai causar muitas mortes? Vai causar muitas mortes, sim, né? Infelizmente, nós passamos por um processo de seleção, né? E não adianta eu querer mentir para você e dizer assim, olha, isso não vai acontecer, vai todo mundo sair bem, maravilhoso. Não. Nós teremos que passar por esse processo de evolução. Você me dá licença só para tomar uma água? Hoje, infelizmente, muito calor aqui na região de São Paulo. E a gente tem que estar hidratando principalmente a voz para poder estar falando com vocês. Então, vai ter a necessidade de modificação? Gente, infelizmente vai ter. Nós teremos óbitos, óbvio. A morte ela é certa para todos nós. Alguns infelizmente adiantam e outros não, passam pelo processo, né? Mas é importante você entender uma coisa também. Aqueles que passam pelo processo desse momento que nós estamos vivendo, um momento viral aí, né, que está acabando com principalmente a China, é importante você entender também que os nossos corpos, os nossos organismos também vão criando defesas, né? Nós temos aí vacinas maravilhosas que estão vindo, que estão chegando para nos auxiliar e ajudar. Ótimo, toda vacina é muito bem-vinda. Quando ela cria uma defesa no seu organismo, e é bom salientar, né? As pessoas têm que tomar cuidado com essas questões aí de cara falar, não toma vacina porque vacina mata. Gente, pelo amor de Deus. Nós estamos no século XXI. Nós temos um processo em que as doenças são muito constantes. Então existe sim a necessidade de vacina. Vamos tomar as vacinas. Vamos se precaver que isso é extremamente importante. Tá bom? Então ficar atento. Né? Ficar muito atento. Óbvio, as vacinas estão aí, vão nos ajudar, vão nos auxiliar com esses processos novos que estão chegando? Vão. Até o final do ano, esperem, tá? Aí você fala, nossa, Manuel, lá vem praga de novo. Não é praga não, gente, tá? Isso aí é só a certeza do que está acontecendo no nosso planeta. Né? Nós teremos outros vírus, outras doenças que irão aparecer no decorrer deste ano, tá? E que levarão, infelizmente, muitas pessoas a óbito, tá bom? Então vamos ficar atento, vamos ficar esperto, vamos ficar de olho, né? Vamos nos vacinar quando houver as campanhas de vacinação, sim, né? Para que não tenhamos aí surpresas no dia a dia. A gente só vai melhorar, gente, se a gente se conscientizar que existe realmente a necessidade da melhora, né? Tanto material quanto a melhora espiritual. Então, para que vocês entendam, fazendo um resumão do que eu estou falando aqui, sim, senhores, espiritualidade e extraterrestre trabalham juntos, sempre trabalharam, estão lá desde o princípio, desde o começo. Nós vamos ter a oportunidade aqui, provavelmente em outros vídeos, porque é um assunto que leva muitas informações, né? E nós vamos ter aí a possibilidade de ouvir outras informações, outras histórias através do plano espiritual, falando como foi o processo de vinda desses irmãos extraterrestres para o nosso planeta e como foi que nós, seres, chegamos aqui, né? Então a gente daqui a pouco vai começar a entrar num processo de desconstrução de algumas ideias ultrapassadas que foram colocadas aí na cabeça de nós, seres humanos ainda, né, em evolução, tá bom? Então nós vamos desconstruindo algumas ideias erradas. Vamos desconstruir tudo que está aí? Não. Isso faz parte da nossa história, faz parte da nossa base, tá certo? Evidentemente que nós temos que ter a consciência de que se nós chegamos aqui é porque a história foi muito válida. Mas tem algumas coisas que tem que ser realmente desconstruídas. E esse é o momento ideal para que nós comecemos a crescer e evoluir na nossa capacidade mental e sobrenatural, né? Entendem? Então vamos ficar atento a essas informações que estão chegando do próprio plano espiritual para nos auxiliar e nos ajudar, tá bom? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu recebi algumas informações no decorrer da semana passada e quem não me conhece, para que tenha uma ideia, eu sou médium de psicografia, psicofonia,
trabalho com mediunidade de incorporação, nossa, porque tem gente que vai dizer, meu Deus, recebe o demônio, né? Pelo amor de Deus. E depois eu vou falar sobre isso, essa questão de incorporação, que nós já tínhamos falado sobre influências, né? Trabalhando lá com os nossos campos vibracionais. E você vai entender que o médium ele se afiniza com determinada energia, tal. Então, por conta disso, a gente já falou até pincelando sobre essa questão e você vai entender o que é realmente um processo de incorporação, né? E essas informações vindas do plano espiritual, elas nos deixam bem claro que com o processo de transição e regeneração planetária, o nosso planeta muda extremamente, ao extremo, sim senhor, né? É isso que você está vendo, que está acontecendo no planeta, essas doenças que estão chegando, elas são para fazer realmente uma seleção do que está aí, essa é a verdade. Né? Não vou ficar mentindo aqui para vocês, porque cria, sabe, expectativa. A pior coisa do mundo é você criar expectativa no ser humano, porque ele vai viver de expectativa, de historinhas, de conversinhas, e ele não anda, ele sempre vai ficar naquilo, né? É a mesma coisa de você que quer crescer na vida. Ah, Manuel, eu quero crescer na vida, eu quero ter lá os meus, a minha casa, o meu carro. O que eu faço? Cara, a primeira coisa que você tem que fazer, né? Você precisa de um emprego? Ótimo. Como é que é seu emprego? Tá difícil? Tá complicado? Ótimo. Tá difícil? Tá complicado? Então, cara, vai estudar, tá? Você vai abrir a tua mente, vai fazer uma pesquisa, faz um teste vocacional, faz alguma coisa na tua vida para que você modifique a condição que você tá aí. Nada cai do céu. Nada, tá certo? O céu é bem claro, Cristo foi bem claro, ele falou assim, ajuda-te, faça a tua parte, aí o céu te ajudará. Né? E quando nós falamos assim, quando ele disse isso, o seguinte, nós sabemos que nós trabalhamos, quando eu falo assim, muita gente fala, ah, mas nós falamos muito de estruturas, o que são estruturas? Quando eu falo estrutura, eu quero dizer da seguinte forma, o universo é como se fosse uma grande teia de energia, né? Então são lá um monte de fios cruzados, assim, só para você ter uma ideia, como se fosse uma teia mesmo, uma rede, sabe? Uma rede que tem os seus fios entrelaçados, o universo é dessa forma. Então, para que você tenha uma ideia, para que nós captemos algumas informações, nós temos que subir até essas teias e pegar esses riscos de informações que passam, que são energias e são informações, né, que depois você vai entender o que é isso que eu estou falando, né, com o tempo você vai entender, né, o que está ligado, o que os extraterrestres têm a ver com isso. Então, né, aí nós vamos puxar lá o nosso querido Albert Einstein, né, e que hoje, né, dos dias atrás aí praticamente aí a ciência, através das informações que Einstein trouxe, né, sobre a teoria da relatividade. Depois, quem não sabe, procura, entendeu? É bom que você procure, sabe? Você ficar só recebendo a informação é uma coisa muito chata, até para você mesmo, tá? Então você tem que procurar, você tem que ter essa necessidade de buscar. E eles fizeram uma pesquisa através do que é um buraco negro e encontraram lá que o centro do buraco negro é um local frio, porém as suas laterais, né, são locais específicos onde essa energia fica fluindo ali nas laterais, né? Então isso é a teoria da relatividade, só para você entender como é que isso está acontecendo no universo, né? Você vê, o Einstein é um ser que atuou há dezenas de anos atrás, mas você vê que a capacidade de recepção destas informações contidas no universo, foi ele que captou, conseguiu naquele momento e trouxe essas informações e passou para nós ainda, seres ainda, né, em constante trabalho. Se você pegar a Tesla também é a mesma coisa, enfim, são vários cientistas aí que, se eu ficar aqui listando todos eles, nós vamos passar a vida inteira falando sobre cientistas aqui. E a capacidade de percepção desses seres humanos, né, que são na realidade grandes médiums e que eles recebem essas informações através dessas energias contidas no universo, essas teias de informações que estão lá, né? E você não é diferente quando eu falo assim, procura, estuda, tal, gente. Todos nós temos a capacidade de buscar essas informações no universo,
Entendeu? Por isso que o Jesus foi claro, ajuda-te, faça a tua parte, o céu te ajudará. Ele está falando do quê? Se você fizer, se você correr atrás dessas informações, vou correr atrás de um emprego bom, vou correr atrás de um estudo legal, tal, o universo vai te ajudar. O que não pode é você ficar sentado esperando ali cair, hoje vai aparecer alguma coisa para mim. Isso não existe, né? Seres humanos, levantem da cadeira e corram atrás do prejuízo. Porque, sabe, o tempo está ungindo e nós continuamos atrasados. Nós estamos parados num tempo que a gente deveria estar correndo atrás dessas informações. Então faça isso. Levanta da tua cadeira, levanta da tua cama, sabe? Levanta, dá um up, cara, e vai atrás. Que eu tenho certeza que você é capacitado para isso, né? E a gente vai utilizando alguns linguajares antigos aí, né? Quando Deus fala que Deus, ele não busca os capacitados, mas ele os capacita, né? Isso é muito real, isso aí. Você tem que ficar atento com essas coisas. Se você buscar ao universo, a estrutura, né? Olha eu falando de estrutura de novo. Estrutura superior que é Deus, você vai conseguir entender tudo aquilo que eu estou falando para você, tá bom? Então, o recado que eu queria deixar hoje é bem isso, é para que você comece aí a perceber a espiritualidade nesse sentido, né? Entender que existem sim outros seres que atuam fora do universo, que estão aí, existem extraterrestres, são micro-organismos que estão atuando no universo também, que a gente depois pode voltar a falar sobre esse assunto, mas é importante que você receba essa informação e absolva com muita responsabilidade, tá bom? Gente, eu quero pedir uma coisa para vocês divulguem os vídeos, sabe? O vídeo ele é extremamente interessante para você aprender e absorver informações. Aqui eu procurei fazer da seguinte forma. Como eu falei desde o começo, eu sou espiritualista, tal. Eu não quero ficar batendo simplesmente na tecla de que tem que seguir um trâmite religioso. Não é. Religião é importante. Lógico, ela está aí desde o começo dos séculos, desde o começo dos tempos, para nos auxiliar, né? A gente pegar o princípio lá de Abraão, quando Abraão detalha o princípio do universo, tal, para o seu povo. Então você vê que isso é de uma importância muito grande, né? Você vê que a religião sempre esteve conosco. Mas é importante você também abrir a tua mente no sentido de entender que religião, ciência, espiritualidade, gente, isso é uma coisa só, é tudo uma coisa só, tá? A gente vai ter outras oportunidades de falar assim sobre espiritualidade com esses irmãos de outras orbes que estão aí nos auxiliando, nos ajudando. A gente vai ter muita oportunidade de falar sobre eles, tá ok? Eu quero primeiro, como disse, né, vão lá, vejam os vídeos, passem os vídeos para outras pessoas, vejam que é um trabalho de muita responsabilidade. Eu não estou aqui jogando conversa fora, eu estou aqui para poder auxiliar e ajudar na medida do possível. Não tenho todas as respostas? Óbvio, não tenho, não sou capacitado para ter todas, mas tenho certeza que elas comecem a chegar para nós de uma forma um pouco mais límpida e clara, tá bom? Bom, primeiro quero agradecer, hoje o vídeo é um pouco mais curto, né? A gente falando de espiritualidade extraterrestre. Eu quero dizer para você que se a gente ficar aqui falando sobre isso, nós vamos ficar horas e horas, porque tem muita informação aí importante que não chegou para você, não está chegando para você, tá bom? E a gente quer desvendar isso aí na medida do possível. Vou falar um pouco mais do que as igrejas estão fazendo, estão auxiliando nesse sentido de abrir a mente, né? Você vê que é um trabalho de construção e eles estão trabalhando para tentar construir o máximo possível de informação para te dar no sentido de você também, né, se adequar ao novo espaço terrestre, tá bom? Agradecer mais uma vez a todos vocês que estão participando do nosso canal, a vocês que foram lá no Facebook, estão lá no canal Manuel Alexandre Silva de Oliveira do Facebook, canal Regeneração em Foco, que também já está aberto. Nós também estamos no Instagram, tá bom? A partir da semana que vem a gente vai começar a colocar umas fotos mais, o pessoal fica cobrando, não tem nada lá, tal. Então vocês vão ver um pouco mais de fotos, como é que é o meu dia,
né? Deixa eu dar um recado muito legal. Pessoal, vocês que tem igreja, de repente te interessa, se você tem que ir em centro, eu tenho um centro espírita tal, e eu queria trazer essas informações para o meu centro tal. Bom, eu trabalho com palestras, eu também dou palestras, então se você quiser, vai aparecer um númerozinho aqui nessa parte de baixo, tá bom? Que é o número você pode falar através do WhatsApp, pode me ligar, tá bom? Mas é bom que liguem sempre que for necessário, porque eu tive aí pessoas que começaram a me mandar mensagem questionando isso, questionando aquilo. Gente, antes de me questionar, se questionem se realmente é o que você pensa, se o que está lá é o que você realmente está aprendendo de forma correta. Então façam isso, entendeu? Antes de questionar, tal, mandar recados. Tomem cuidado primeiro, porque assim, eu geralmente respondo muito e-mail. Se você me mandar por e-mail, ótimo, acho legal, tá? WhatsApp, então nós vamos ter a oportunidade, vou colocar esse número e na semana que vem eu vou colocar o número do WhatsApp do canal, tá? Por enquanto nós vamos deixar esse aí, tudo certinho, e você vai poder entrar em contato através do WhatsApp conosco. E nós vamos falar sobre espiritualidade, né? Depois eu vou falar de um projeto que nós estamos criando. Nós estamos criando um projeto que vai poder atender as pessoas. Esse projeto vai falar de espiritualidade. A pessoa fala, é um centro espiritualista, né? A gente pode colocar assim, ou uma casa espiritualista, enfim, né? É um projeto muito interessante, muito legal, que vai poder auxiliar você, vai poder, sabe, tá junto com você e te dar o suporte necessário nas horas que a gente mais precisa, né? Sempre deixando bem claro para você que a mente humana ela tem que estar aberta, a receptividade tem que ser sua, né? Eu tenho alguns colegas que falam assim, né? Nós temos os nossos neurotransmissores, os nossos receptores, né? Os que transmitem, os que recebem e tal, enfim. E quando você está com o seu neuroreceptor aberto, né? Aí depois você vai entender o que eu tô falando, tal. Nós vamos falar da glândula pineal. O que é a glândula pineal, tal, né? Que ela vibra, né? Essa glândula pineal, ela vibra quando ela recebe informações da espiritualidade. Teu corpo absorve. E nós vamos falar isso. Você vê que a ciência e a espiritualidade estão sempre ligados, então você vai ter essa oportunidade aí de entender alguns assuntos, tá bom? E você pode sim, a gente marca no WhatsApp, me manda e-mail, o e-mail do canal tá aí para você poder mandar e-mail. Nós fazemos palestras sim, tá? Por enquanto nós estamos atendendo aqui na região de São Paulo. Futuramente nós vamos abrir espaço, né? E se Deus quiser e tudo der certo, do jeito que a gente está planejando, nós vamos atender a outros estados também falando sobre espiritualidade, regeneração planetária, modificação de corpos e tantos outros assuntos que são extremamente importantes. Então você que está aí em outros estados, me manda informações, aí depois a gente pode criar um grupo, alguma coisa nesse sentido aí, para a gente poder estar começando a estudar e trabalhar já para esses projetos futuros que estão chegando, tá bom? Então, eu quero só agradecer mais uma vez a oportunidade de entrar na sua casa, entrar na tela do seu celular, entrar na tela do seu tablet, do seu computador, para trazer essas informações, dizer que eu estou muito feliz pelos contatos que estamos recebendo. Recebi contatos do mundo inteiro, da Ucrânia, do Canadá, da Itália, da França, de Moçambique, meu Deus do céu, da Alemanha. Gente, graças a Deus nós estamos recebendo muitos e muitos contatos. Então, estamos sempre com o canal aberto, né? O canal Regeneração em Foco é isso mesmo. Ele quer fazer essa ligação, você e o canal, né? Mundo e Brasil, tá? E nós vamos depois entrar no assunto. Eu quero ver se já consigo acertar essa questão do próximo assunto aí. Vou explicar para você também sobre o que é o Brasil.
Celeiro do Mundo, Pátria do Evangelho, o que o Chico trouxe com essas informações. Nós vamos poder estar trabalhando isso, dizer para vocês que o Brasil sim, é o novo celeiro do mundo, né? É o que recebe todas as religiões, é o que trata com muito carinho, né? Então o nosso país, graças a Deus, é um país muito equilibrado, é um país assim no sentido da religiosidade, ela é aberta, né? A gente tem os nossos problemas cotidianos, diários, evidentemente, né? Mas a gente tem certeza que isso com o tempo vai se modificando e a gente vai se acertando, né? Nós brasileiros, né, nesse campo aqui do planeta, nós temos a responsabilidade de unificarmos todos os outros países do mundo. Então vai pensando nisso, isso é muito importante e com certeza aí com os trabalhadores da espiritualidade, os trabalhadores que estão, né, no campo material atuando, dando informações, trazendo livros e tal. E depois eu vou falar também, quero falar de um projeto que eu tenho alguns livros aí que eu estou terminando de psicografar, alguns estão em revisão. E a gente vai poder falar sobre isso também lá no futuro, né? Vamos nos alinhando aos poucos até nós chegarmos aos nossos objetivos finais, tá bom? Então fica com Deus, que Deus nosso Pai te abençoe, te ilumine, te fortaleça, que o nosso divino Mestre Jesus, na sua luz crística, possa iluminar a tua casa, iluminar a tua família, iluminar o teu ambiente de trabalho, iluminar a todos os locais que você vá, que você seja fonte fecunda de amor e de luz sempre. Que Deus nosso Pai te acompanhe, te ilumine e te fortaleça sempre. Muita luz, muita paz. Fica com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.